Graça e paz, amado, corra linda do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, joia preciosíssima, abençoados e abençoadas do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Muito bem, café de hoje está lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo de número 1. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Nós estamos falando sobre os reis de Israel. Há muita história e lições lindas para nós tirarmos daqui dessas histórias maravilhosas. Nós estamos falando agora sobre o quarto rei de Israel. Primeiro você sabe que foi Saul, segundo foi Davi, terceiro filho de Davi, que foi Salomão, o homem mais rico do mundo. Lembra que ele, ao invés de pedir fama ou riqueza ou longevidade, anos de vida com saúde, não. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo. Viveu 40 anos reinando em Israel e Deus deu tudo isso a ele sem ele precisar pedir. Deu sabedoria a ele que ele pediu para conduzir o povo, mas deu riqueza, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Deu a ele também fama, foi o mais famoso rei do mundo. E deu a ele também longevidade, que o seu reino durou 40 anos em paz. Aleluia! Como é bom servir ao Senhor, aprender lições. Mas no finalzinho da vida, Salomão se desviou da presença do Senhor, começou a adorar outros deuses por causa das mulheres que ele teve. Muitas dessas mulheres é verdade que ele teve para poder fortalecer o seu reino, juntar riqueza, ou seja, forças, né, e de governo. Eram casamentos arranjados, vamos pôr assim. Ele teve 300 mulheres, 700 concubinas, parece que foi isso, né? Então teve mais de 1000 mulheres. Não é fácil, mas é nesses termos de aquele tempo poder fortalecer as riquezas, ampliar o reino. Mas acabou sendo persuadido por essas mulheres e com isso o Senhor se entristeceu com ele e existiu um jovem, né, no tempo dele, nós vamos falar daqui a pouquinho, que se destacou nos trabalhos que Salomão fazia, de ampliar cidades, de aterrar locais para poder aumentar os muros de cidades e fortificar cidades e tal. E ele se destacou muito. O nome dele era Jeroboão. Se destacou muito até que ele colocou, o próprio Salomão, vendo o trabalho dele, colocou ele como chefe desses serviços pesados. Ele se tornou oficial e grande foi o seu crescimento, mas nós vamos falar, vamos chegar nele lá, né? Mas eu quero te agradecer, porque hoje nós vamos estar falando sobre o Roboão, filho de Salomão, que é o quarto rei que reinou sobre Israel. Vamos lá, e houve uma divisão no reino, nós vamos falar sobre isso. Mas quero te agradecer você que compartilhou, continua me ajudando aí, senta o dedo bastante aí ao compartilhar para o grupo de amigos, de familiares, dos trabalhos, em todo lugar. Nos coloque lá, porque o Café com Deus é uma palavra de Deus e oração por você e sua família, ok? Então está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Meu Deus, não é fácil não, né? O cara teve um exemplo do pai, de uma vida toda abençoada. Claro que o pai, no finalzinho, se desviou, se afastou de Deus por causa da idolatria das mulheres, mas há um salmo dele dizendo, né? Eu creio que é o concerto dele com Deus, e há também relatos, né, no próprio livros de Eclesiastes, livros de sabedoria, de provérbios. No final do livro de Eclesiastes, por exemplo, ele diz: a suma o resumo da vida teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eu creio na salvação de Salomão, né? Às vezes a idade e o envolvimento com muitas mulheres acabou fazendo com que ele afastasse, pecasse, caísse para a idolatria, mas ele volta atrás. Eu creio na salvação dele. Mas vamos lá. Agora o filho dele, depois da morte de Salomão, o filho dele vai reinar sobre a nação de Israel. Ele sai lá do sul, vai lá no norte,
né? Ele sai lá de Judá, lá de Jerusalém, lá de baixo, ele vai lá em cima, em Siquém, né? Que é Samaria, que depois seria a capital do norte, do reino do norte, que é Israel. Ele vai lá e vai ser consagrado a rei sobre toda a nação. Ele era o filho, o príncipe, né, que sucederia o rei Salomão. E assim aconteceu. E ele começou a andar no caminho do Senhor, o profeta falou com ele, e ele andou no caminho do Senhor, dizendo se ele andasse no caminho do Senhor como o seu avô Davi, que não se desviou, Deus seria com ele, abençoaria ele e tal, e todas aquelas promessas que há para todos aqueles que obedecem ao Senhor. Mas acontece que ocorreu um fato, 3 anos depois, que ele estava fortalecido e tal, ele cismou, houve um grupo que veio até ele, junto com esse Jeroboão, que era, lembra, oficial. Salomão quis matá-lo e teve que fugir para o Egito. E lá, quando soube da morte de Salomão, ele estava lá com o rei Císara, e ele então resolveu voltar, Sisaque, o rei Sisaque, é tanto nome, o rei Sisaque, ele resolveu, o rei do Egito, ele resolveu voltar de lá, agora vindo para estar com a nação de Israel. E a nação estava muito oprimida com impostos pesados, e eles procuram, junto com Jeroboão, ir lá conversar, marcar uma comissão, uma reunião com o filho de Salomão. E ele vai conversar com Roboão agora, explicando que o pai havia colocado muitos impostos sobre eles, estava muito pesado para eles pagarem aqueles impostos, ele não aliviava, porque ele aliviando, eles iam eles iam submeter o reinado dele. Aí o que ele fez? Ele pediu 3 dias para poder resolver, né? E ele foi buscar conselheiros. É assim que o rei faz, ele busca conselho de anciãos, pessoas mais experientes, mais velhas, que aconselharam o seu pai. E o que eles disseram para ele? É melhor você aliviar as cargas, para que o povo fique com você. Tire o peso que eles estão pedindo, você terá um reinado abençoado. Mas ele quis ouvir também os conselheiros que ele formou, porque ele, quando pegou para reinar, sendo jovem, com 41 anos de idade, ele pegou os amigos de infância que cresceu com ele para ser seus conselheiros. E os jovens disseram para ele, não, você tem que aumentar a carga mesmo do povo, que eles têm que te respeitar. Se o seu pai usou com chicote de couro, você tem que usar chicote de couro com metal. Botar carga mais pesada sobre eles. E ao invés dele ouvir os anciãos, aí eu aprendo o seguinte, amados, a Bíblia diz que na multidão de conselhos não falta sabedoria. Tudo que você for fazer, você precisa buscar conselheiros. É verdade, você deve buscar quem já tem habilidade. Por isso que existem sites, existem hoje facilidade, orientação, tem o Sebrae, tem tanta coisa que te evita passar certas dores, certos caminhos tenebrosos que pode te evitar de fazer caminhar, estar bem lá na frente. Porque passaram por experiências e estão somando ali, estão deixando o seu testemunho ali, então facilita para você desviar. Eu não aprendo só quando eu caio no buraco, eu aprendo quando eu me desvio do buraco e não preciso cair nele. O verdadeiro sábio é aquele que aprende com a queda dos outros. Ele não precisa, a pessoa caiu no buraco, não, tem que cair também para me ver como é que é a fratura, se dói mesmo. Oh, pelo amor de Deus, se você viu que ali tem um buraco, as pessoas estão caindo, você desvia dele, a sabedoria é isso. Então, a experiência dos outros vai nos ajudar muito a avançar. Então, o conselheiro do pai eram os mais maduros, mais experientes. Então, eu aprendo o seguinte, é igual em tudo na vida, numa empresa, no trabalho, numa associação, na igreja, em tudo. Nós precisamos de pessoas de mais idade, a experiência delas, e precisamos da força dos mais jovens. Aqui na roça, as fazendas que tem aqui, hoje já estão tudo em maquinário, mas existem algumas com carro de boi ainda. Os bois novos são colocados na frente e os velhos atrás. Porque se colocar só boi novo,
cai de ribanceira abaixo, de buraco abaixo. Mas se colocar só velho, não anda, não rende o trabalho. Então coloca o novo na frente e o velho atrás. Porque o novo, com a sua força, puxa o velho. E o velho, com a sua experiência, segura o novo. E assim há um equilíbrio. Está entendendo? Ele não precisava dispensar a força dos seus amigos, mas nessa hora ele tinha que ouvir a experiência dos mais velhos, daqueles que são mais experientes, dos anciãos. Então, é muito importante você ouvir os seus pais que já passaram experiências que podem te livrar de problemas danosos, de coisas terríveis que você pode enfrentar. Se você ouvi-los, você evitará isso. Aprenda isso em nome de Jesus. A experiência com aqueles que passaram pela experiência. Amém? Então não fica ouvindo, meu amigo, mas ele não tem experiência da vida. É preciso ouvir quem tem experiência. Se ele tivesse ouvido os que tinham experiência, ele tinha evitado o problema. Olha o problema que ele criou. Ele foi ouvir os mais jovens, colocou, aí 3 dias depois eles voltaram para saber a resposta. Não, nós vamos botar mais peso sobre você. Então, eles foram para casa revoltados e não aceitaram aquilo. E constituíram como rei Jeroboão. Aí que está o problema. Aí agora, Roboão, filho de Salomão, falou, eles não vão aceitar não? Ele mandou um chefe dele lá do tesouro cobrar deles e mataram o chefe do tesouro. E ele teve que sair fugido de lá. Ele preparou 180 mil soldados para ir à guerra contra os irmãos, contra Israel. Olha só, eram 10 tribos, 10 reclamando contra ele. Só estava favorável a ele Judá, onde ele estava reinando, e Benjamim. Aprenda isso. Ele ia guerrear contra os outros 10, mas a capital estava ali, ele estava fortalecido com o exército, ele ia para massacrar. Deus levanta um profeta chamado Semaías e diz para ele assim, não vai a essa batalha contra os teus irmãos, porque eu, o Senhor, é que estou fazendo isso. Aí eles se acalmaram, voltaram para casa, todos eles, e ele acabou acatando a ordem do profeta, a ordem do Senhor. E Deus abençoou, mas ele perdeu 10 partes do reino. Olha só, por causa de ouvir quem não tem experiência, de não valorizar os experientes, os maduros. Oh meu Deus, Deus ensinando para nós aqui lições. Ouça o seu pai, a sua mãe, ouça o seu pastor, não vai atrás de pessoas que estão querendo te tirar do caminho, não. Ouça a liderança espiritual, ouça as pessoas mais maduras, no seu trabalho, no seu emprego, ouça, dê ouvido a quem tem experiência. Então, teria evitado isso. O outro agora se fortaleceu, acabou ficando com uma parte do reino, mas Deus abençoou porque havia promessa sobre Judá por causa do seu avô. Não é por causa do seu pai, não. Salomão, não. Por causa do seu avô chamado Davi. E Deus ainda abençoou ele no reino. Né? Mas depois que ele estava fortalecido, aí vem esse versículo que nós lemos agora, o 12, versículo 1. Quando ele estava fortalecido, Deus abençoou ele. O que ele fez? Ele esqueceu do Senhor, se desviou de Deus. Aí é trágico, meu amado. Aí atrás, Deus levanta um inimigo contra ele, que justamente lá do Egito, Sisaque, rei do Egito, vem contra ele agora no 5º ano do reinado. Quer dizer, isso aconteceu em 3 anos do reinado, que ele perdeu uma parte do reinado, mas Deus abençoou, porque ele obedeceu, ele foi fortalecido, mas agora ele se desvia 2 anos depois, quando ele está bem forte. Quando você tiver receber sua bênção, não esqueça do Senhor. Quando você estiver fortalecido, não esqueça do Senhor. Quando você tiver receber um milagre, uma conquista, não esqueça do Senhor, porque é Deus que te dá a vitória. Quando ele estava forte, ele esqueceu de Deus, e aí foi a queda dele. Agora foi a derrota dele, porque o inimigo se fortaleceu, veio contra ele com 600 carros de guerra e 60 mil soldados contra ele, para tomar várias cidades, foi tomando dele, e agora chegou para tomar Jerusalém, que era a capital de Judá, onde ele estava reinando. Mas ele se humilhou. Aí ele se humilha, vendo a derrota que ele está sofrendo, ele se volta para Deus. Deus é tão misericordioso que usa o profeta a dizer, eu vou deixar te castigar, mas não vou deixar te consumir, te destruir. Você vai continuar reinando, tanto é que ele reinou 17 anos que ele reinou, né?
em todo o seu reino. Reinou 17 anos sobre Judá e Benjamim. Perdeu a parte do reino, foi dividido o reino. Depois de Salomão foi dividido. Deus já tinha falado isso com Davi, que dividiria o reino. Não fez isso em Salomão por misericórdia, porque Salomão andou na presença do Senhor o tempo todo. Só no final se desviou, mas eu creio que no finalzinho de tudo voltou-se para Deus. Então Deus vem fazer isso aqui agora, nos netos de Davi. Amém? Então aprenda aí lições com o nosso Deus. Eu quero orar por você. Ande na presença dele, que é o melhor para nós. Deus teve misericórdia ainda, o povo, e o reinado dele continuou, mas sob o comando, ou seja, o domínio do inimigo de Císara, para não acabar com tudo, não destruir tudo, só oprimiu ele com impostos, né, e com servidão, mas ele continuou reinando sobre a nação, sobre a parte, né, do estado de Judá e Benjamim. E o reino de Israel foi dividido em dois. Em Israel, que é o reino do norte, cuja capital depois no futuro foi Samaria, e o reino do sul, que é Judá, cuja capital é Jerusalém, tá bom? Aí nós vamos ver isso no próximo Café com Deus. Linda a história dos reis. Vamos lá, eu quero orar por você. Pai, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, essa vida que está nos acompanhando, aprendendo da tua palavra. Abençoa em nome de Jesus. Ó Deus, a Cida Alves, a sua família, Rosaura Marques, a sua família, Alcina também e a Yolanda, que agradecendo, ó Deus amado, pelo milagre que está acontecendo na vida da Tina, estivemos orando por ela. O Senhor tem abençoado, dado saúde, fazendo um milagre. Obrigado também pela vida da Maria Helena de Souza Ferreira. Abençoa ela e sua família. Pastor Alex, ó Deus amado, sofrendo o terceiro assalto, furto lá na igreja, em 50 dias. Tem misericórdia, envia recurso para o teu filho. Deus amado, e sana esse problema para a glória do teu nome. Toma o Nicolas, de 1 aninho, que caiu na piscina, que está, ó Deus, uma situação debilitadíssima, meu Pai. O Senhor pode fazer um milagre naquela vida. Toma a pastora Glória, o Senhor já está melhorando a tua filha, abençoa ela, melhora dela, pastor Plínio, abençoa o Nildomar, Nilcimar, que estão, ó Deus, também, os filhos que estão diretamente envolvidos ali, renovando as suas forças, em nome de Jesus, a Tainã, Deus amado, o Rafael também, em nome de Jesus, eu oro agradecido. Esse foi mais um Café com Deus. Abençoa as famílias do Brasil também, meu Pai, em nome de Jesus. Caminhoneiro, em nome de Jesus. Foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, compartilha em nome de